Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz de Alxa, o Cordeiro, sejam sobre a sua vida. No vídeo de hoje eu vou estar falando com os irmãos a respeito do Tribunal de Cristo. Isso é um assunto que é pouco pregado, no meu ver, ele é pouco pregado. As pessoas falam muito sobre grande tribulação, anticristo, os reinos que vão estar aqui na grande tribulação, o falso profeta e o anticristo, do mais as bestas, né? Então, no meu ver, é muito falado sobre esse tipo de assunto aí. Mas o assunto que diz respeito ao crente mesmo, né, que é o arrebatamento, o tribunal de Cristo, o milênio, no meu ver, é um assunto pouco falado. E, no meu ver das Escrituras, aquilo que eu aprendi na palavra, né, naquilo que eu aprendi nas Escrituras, a igreja não passará, meus amados, pela grande tribulação. No vídeo anterior, inclusive, eu estou falando sobre isso aí, sobre o arrebatamento. Recomendo a você, se você não assistiu esse vídeo anterior, porque esse vídeo aqui é uma sequência. Recomendo a você que assista o vídeo que eu estou falando sobre o arrebatamento. Vou estar fazendo depois mais um vídeo falando sobre por que a igreja não vai passar pelo arrebatamento. Meus amados, a igreja, os santos, Filadélfia espiritual, não é aquela Filadélfia dos tempos lá do apóstolo Yohana, do apóstolo João, mas a Filadélfia de hoje, a Filadélfia que ela honra o Mashiach, ela conhece o nome do Mashiach, ela é de boas obras, essa não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser arrebatada. E ao contrário do que se ensina por aí, como se o arrebatamento fosse uma coisa assim, irmão, essa palavra não está nem na Bíblia, né? E tudo mais, aí muitos fazem até piada, né? Arrebatamento secreto, eu estou falando sobre isso aí. Mas, meu amado, parece que é uma coisa incomum para nós, né? Porque nós vemos tão apegados a esse mundo material, que coisas espirituais, que coisas assim que são sobrenaturais, parece que para os crentes hoje são coisas fora do comum. Mas, meus amados, a Escritura, sim, ela dá toda a base. Tem vários arrebatamentos, inclusive, nas Escrituras, ok? Mas nós não vamos entrar nesse ponto aí, porque hoje eu vou estar falando a respeito do Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, que vai ser um tribunal apenas para os salvos, apenas para os santos, ok? Para tal, vamos ler aqui, meus amados, em Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 12, e depois vamos orar. Diz assim, ó, versículo 12. Eis que venho cedo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos orar? Precioso Pai, eu oro a Ti no nome de Alxa, Teu Cordeiro, nosso precioso Salvador e Messias. Te peço, Pai, que Tu nos dê entendimento. Dê aos Teus filhos que estão participando desse estudo agora sabedoria e entendimento, Pai. Abençoa suas vidas. Cumpre o Seu plano na vida de cada um deles, Pai. Eu oro nesse momento agora, Pai. Oro no nome de Alxa e Te agradeço. Amém e amém. Glórias ao nome do Altíssimo. Meus amados, o Tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação. Ele é o primeiro dos grandes julgamentos do Pai sobre os habitantes dessa terra, sobre aqueles que estão vivos e sobre aqueles que já passaram por esse mundo aqui. Davi, vão haver outros julgamentos? Sim, esse não é o único julgamento, ok? O Tribunal de Cristo é o primeiro dos grandes julgamentos divinos sobre os habitantes da terra, sobre os vivos, alguns vivos, né? E sobre outros que já passaram por aqui. Mas o Tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação. Guarda bem isso aí. Não é um tribunal para as pessoas serem condenadas. Todas as pessoas que vão comparecer no Tribunal de Cristo, eles já estarão salvos. Então o Tribunal de Cristo ele não vai conferir e nem anular a salvação de ninguém. Ele é um tribunal apenas para dar recompensas, ok? Apenas para abençoar. Inclusive, antes de falar o que vai acontecer mais ou menos, como vai ocorrer o Tribunal de Cristo, existe uma recomendação nas Escrituras que fala para nós não julgarmos os irmãos. Claro que quando você está prevenindo alguém, quando alguém que é espiritual, alguém que realmente é sério na palavra, nos caminhos, né, na caminhada do Evangelho, essa pessoa é séria, leva as coisas do Criador sério. Nós podemos chegar para uma outra pessoa e prevenir essa pessoa a respeito disso, né? O próprio apóstolo Paulo, ele preveniu as pessoas sobre os falsos profetas. Olha, quando eu sair daqui, quando eu me retirar, vai levantar entre vocês aí lobos vorazes, falsos profetas, falsos mestres. O apóstolo Pedro falou sobre isso aí, o apóstolo Paulo estava sempre prevenindo. O próprio Mashiach também, o próprio Alxa falou sobre isso aí, prevenindo sobre os falsos ensinadores, sobre os falsos profetas, que hoje em dia, meus amados,
Está cheio de mercenários por aí. Abre o teu olho aonde você vai. Abre o teu olho no que você está acreditando, meu amado. Esse não é o nosso assunto do presente momento, né? Mas julgar é no sentido de quê? Julgar o irmão no sentido de quê? Essa pessoa aí é uma pessoa igual a você, também tem problemas, também está tentando se esforçar na caminhada, está tentando vencer em servir ao Pai, em caminhar no Evangelho, né? E às vezes nós ficamos julgando, apontando pequenos erros das pessoas por aí. Então as Escrituras, elas falam que todos nós vamos comparecer perante ao tribunal. Vamos ver lá em Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim, ó: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Todos nós. Então, meus amados, em vez de você ficar por aí julgando o teu irmão por coisas desnecessárias, sabe? O que você deve fazer é o seguinte: você deve estar se preparando, você deve estar fazendo o seu melhor. Cuide da sua família, ok? Porque tem gente que quer ser pregador, mas não consegue ganhar a própria família. Cuide dos seus filhos, se você tem filhos. Cuide do seu casamento, se você é casado. Então, primeiramente, em vez de você ficar tentando por aí ser profeta por aí, ou pastor, né, ou tentar falar, eu estou fazendo a obra, irmão, estou fazendo a obra, né? Primeiro, cuide da tua casa, meu irmão, porque se você não consegue cuidar da tua casa, você vai cuidar da vida espiritual de quem, meu filho? Hein, meu irmão? Então, isso serve para você também, meu irmão. Minha irmã, você que fica indo aí para seguir pessoas que não conseguem cuidar nem da sua própria casa, nem da sua própria família, nem do seu próprio casamento, aí a pessoa quer apacentar você e você está lá. E você está lá. Deixa o Pai falar contigo aí, fica chateado não. Não sai do vídeo não, ok? Pelo contrário, compartilha esse vídeo. Isso eu não peço para você compartilhar, para me promover não. Vamos compartilhar isso aqui para que a palavra possa chegar até outras pessoas e outras pessoas serem abençoadas, meus amados. Que o nome do Messias possa crescer, que o nome dele seja exaltado, que a honra e a glória seja unicamente para eles. Nós somos apenas os instrumentos. Todos nós vamos comparecer ao tribunal do Mashiach. Então não adianta nada a gente ficar por aí apontando erro. Isso não quer dizer, como eu disse para você, que quando tiver que corrigir, quando tiver pessoas por aí enganando os outros, nós não vamos falar, ok? Vamos julgar segundo a reta justiça. Não julgar por nada, né? Mas quando for preciso nós vamos falar. Mas não ficar tentando se colocar como superior a ninguém, ok? Então veja bem, meus amados, uma pergunta que tem que ser feita, né? Davi, quando que vai ser o tribunal de Cristo? Quando será o tribunal de Cristo? Quando que será? Eu vou fazer 2 vídeos. Eu devo fazer mais um vídeo a respeito disso. Pelo menos eu penso que vou fazer 2. Então, talvez, se for preciso fazer o 3º vídeo, eu falo sobre isso aí. Quando vai ser o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo dar-se-á no momento do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, quando Filadélfia, não aquela Filadélfia do tempo de Al-Hana, de João, do apóstolo João, mas a Filadélfia de hoje espiritual, que tem boas obras, que conhece o nome, quando ela for arrebatada aqui da terra, porque a igreja do Mashiach, a noiva, ela não está em condenação. Lembra lá de Romanos capítulo 8? Né? Nós não estamos em condenação. Você não pode passar com a condenação do mundo. Quando o juízo... Davi, mas todo mundo passa por tribulação. Todos os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, passaram por tribulação e lutas. Muitos morreram. É verdade, irmãos, passaram por tribulação. Mas só que as Escrituras, elas dizem que essa que vai vir agora é a grande tribulação. É a tribulação, não é uma tribulação. É a tribulação. Ela é o juízo divino sobre a terra. Então, a igreja do Mashiach não pode passar por esse tipo de juízo. Você está entendendo? Então, tira isso da tua cabeça, porque te ensinaram errado. Quando disser, todo mundo vai passar, vai nessa que vai passar. Vai nessa. Que todo mundo vai passar, vai nessa história mesmo que vai passar. Aí você acredita nisso e aí depois você vai estar aqui. Você se prepara tanto que você vai passar pela essa grande tribulação. A menos que mude o teu pensamento, porque arrependimento, sabe o que significa a palavra arrependimento? Do original significa metanoia, significa mudança de mente. Não é só mudança de mente, igual alguns falam, né? Mudança de pensamento, mudança de mente e de rumo. Muda esse teu pensamento e começa a caminhar agora em direção ao céu. Porque quando você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, então, na verdade, você está esperando o anticristo, a grande tribulação. Mas quando você espera
o arrebatamento, então você está esperando o quê? O Messias. Para aqueles que o esperam, aqueles que amam a sua vinda, é o que a Escritura diz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ao final do versículo, que diz assim, ó, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Não é a vinda do anticristo, é a vinda do Messias, de Yahshua, o Cordeiro que foi morto para dar a sua vida por você, para que a sua vida seja abençoada. Então, no momento do arrebatamento, quando vai se findar a dispensação da graça divina, e vai começar aqui a grande tribulação, Israel será julgada, as nações serão julgadas no final da grande tribulação, e por aí vai. A gente vai também falar sobre a grande tribulação, mas eu quero que você compreenda bem o tribunal de Cristo. Davi, o tribunal de Cristo, como é que vai ser, Davi? Vai ser naquele dia. Saiba que existe uma diferença entre dia do Senhor, viu, meu amado? Quando você vê na Bíblia, tudo a mesma coisa, dia do Senhor e dia de Cristo. Não é a mesma coisa, meu amado. Não é a mesma coisa. Dia do Senhor é o dia da vingança, ok? É quando os habitantes dessa terra serão cobrados. Ira divina. Você não passa pela ira divina. Você não passa pela ira divina. Eu vou fazendo um outro vídeo falando sobre isso aí. Já falei sobre o arrebatamento, mas eu vou mostrar para você, vou colocar mais provas para você que a igreja não vai passar por essa ira aí. Ok? Então, existe o dia do Senhor, que é o dia da vingança, que é a grande tribulação, esse período de 7 anos, que vai haver um momento de paz, de tranquilidade. Nós não estamos nisso ainda. Vai entrar nesse período, mas vai ser um tempo para engano. E tem o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia para a igreja, é o dia do arrebatamento. É um evento desencadeador que vai desencadear a vinda do Mashiach. Davi, mas como assim? Não estou entendendo, né? O Mashiach não vai vir, o Messias não vai vir no final da grande tribulação. Não confunda a vinda dele em glória, como fala em Mateus 24. A vinda dele em glória vai vir nas nuvens com os seus santos, que nós estaremos lá, seremos arrebatados, depois voltaremos com ele, com o dia de Cristo, quando ele vai arrebatar a sua igreja para começar a grande tribulação. O dia que está falando ali, não um dia de 24 horas não, meu amado, entendeu? Não é um dia de 24 horas, né? É um evento, né? É um período de tempo, é uma temporada. Então o dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja, e esse evento vai desencadear, né, a vinda, né? A vinda começa com o arrebatamento, e depois ela termina com a vinda em glória nas nuvens, onde as escrituras dizem que todo olho o verá, e você não pode confundir isso aí. Enquanto isso, quando houver o arrebatamento, a igreja, nas nuvens ainda, ela será recompensada, ok? Haverá o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não será um tribunal para condenação. Então não fique pensando assim, quem vai ser condenado? Já vi pregador falando assim, olha, naquele dia, alguns serão condenados, outros serão envergonhados. Meu amado, no tribunal de Cristo, ninguém será condenado. Vai ter pessoas que vai receber pouco, ou não vai receber nada, vai ser salvo apenas pelo fogo. Vou falar sobre isso aí ainda, né? E na verdade, a maioria vai receber alguma coisa. Porque o próprio Messias ele falou, se você der um copo d'água a um desses pequeninos, a mim você vai estar dando, você vai receber recompensa por um simples copo d'água. Então, o tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, mas é um tribunal para julgar as obras dos crentes, ok? Vou ficar por aqui, vou parar nesse vídeo aqui, mas eu vou fazer mais um vídeo, vou estar comentando ainda sobre o tribunal de Cristo. Por quê? Porque muito se prega, meu irmão, meus amados, muito se prega sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, falso profeta, besta e os reinos aqui nessa terra, né? Então são coisas que nós não vamos estar aqui, nós não estaremos aqui, mas fala-se pouco sobre as bodas, fala-se pouco sobre o tribunal, e há muito para falar sobre isso aí. Não vou falar tudo, porque tudo seriam vários vídeos que eu ia tomar bastante tempo falando sobre isso aí, mas vou falar para você as coisas principais, as que eu aprendi de forma natural, estudando a Bíblia, lendo o livro, pegando o dicionário, confrontando as traduções do original, e aquilo também que eu aprendi com o próprio Mashiach, né? Que o próprio Mashiach passou para mim, ok? Então, vou ficar por aqui, que o Pai possa abençoar a sua vida. Não deixa de assistir o próximo vídeo, quando eu vou continuar falando a respeito do tribunal de Cristo, que é o tribunal do Mashiach, que nós esperamos estar lá, nos encontrar lá, ok?